A história começa com nosso protagonista, como de costume, um super-herói que viajou no tempo para salvar o mundo da destruição. Ele tinha alguns meses antes que a catástrofe ocorresse, período que passou treinando incansavelmente e pedindo dinheiro emprestado para comprar comida e equipamentos essenciais para sobreviver e derrotar monstros. No entanto, quando o desastre esperado deveria ter acontecido, nada ocorreu. Em vez disso, ele se viu profundamente endividado por comprar equipamentos inúteis. Para pagar suas dívidas, foi forçado a trabalhar como streamer, onde, inesperadamente, descobriu como usar sua experiência passada em combater monstros. 20 anos após a invasão alienígena da Terra, o último dia da guerra havia chegado. A humanidade se preparava para sua batalha final. A única maneira de acabar com a guerra era eliminar o líder das forças alienígenas. Por isso, todos os guerreiros estavam prontos para dar tudo de si para derrotar a criatura. Antes que pudessem lançar seu ataque, a criatura liberou uma explosão massiva de fogo de sua boca, tão poderosa que exterminou toda a vida na área. Entre os guerreiros estava um lutador chamado Liayak. Cheio de raiva pelo que o líder alienígena havia feito, ele grita: "Vou atacá-lo sozinho." Um de seus camaradas, chamado Cabona, o impediu de fazer um movimento imprudente, dizendo para não ser impulsivo. Quando Liayak se virou para Cabona, viu que a mão dele havia sido arrancada pela explosão. Naquele momento, ele percebeu que derrotar a criatura era impossível com sua força atual e que havia apenas uma maneira de vencê-la. Então, uma feiticeira revelou uma pedra conhecida como a Pedra da Reversão Temporal, um artefato recém-descoberto que permitia à humanidade viajar no tempo. Apenas uma pessoa pode usá-la. Se alguém deve voltar ao passado, tem que ser você, Liayak. Seus camaradas o olharam com alegria, dizendo-lhe que ele era o caçador que aparecia uma vez por século, o único capaz de cumprir essa missão, já que o destino de 8 bilhões de pessoas estava em suas mãos. Ele diz confuso: "Não quero deixar vocês para trás." Hesitando, ele rangeu os dentes, mas não havia outra escolha. Não teve opção senão concordar. Ele pegou a Pedra da Reversão Temporal e a ativou, e deu a última despedida. "Espero encontrá-los novamente em outra vida." Enquanto seus camaradas sorriam, a pedra emitiu um feixe de luz que perfurou o coração de Liayak. A feiticeira o segurou e o deitou gentilmente no chão, dizendo: "Agora, me sinto em paz." Os colegas afirmam que o papel deles terminou. A partir de agora, ele terá que enfrentar todos os desafios sozinho. Mas ainda resta uma última tarefa. Ela virou o olhar para o líder alienígena e disse: "No mínimo, temos que lutar até o fim." E assim começou a batalha final entre os caçadores e as criaturas alienígenas. Depois disso, a cena mudou para Liayak, que havia viajado no tempo com sucesso, encontrando-se em seu antigo quarto. Uma onda de felicidade o envolveu ao perceber que havia retornado 7 meses antes da invasão. Ele tinha certeza de que, durante esse tempo, precisava treinar seu corpo rigorosamente e reunir os equipamentos necessários para combater as criaturas alienígenas. "Não há tempo a perder. O destino de 8 bilhões de pessoas depende de mim." Sem hesitar, ele vestiu sua jaqueta e saiu, sabendo que precisava estar totalmente preparado para o primeiro sinal da invasão e que continuaria treinando até aquele momento. 7 meses depois, Liayak estava diante de uma montanha, falando consigo. "Em muito pouco tempo, um portal aparecerá neste local." Ele reconheceu que sua condição física atual era muito mais fraca do que no passado, mas, pelo menos, havia atingido o limiar mínimo para ser considerado um desperto. Aproximando-se da montanha, ele observou que, em 1 minuto, o portal se abriria, liberando uma enorme onda de energia mana. Essa energia aumentaria significativamente as habilidades físicas humanas, formando um ciclo interno único que permitia gerar mais dela. No entanto, ele também destacou o grande problema: as criaturas alienígenas que emergiriam do portal. Ele lembrou que as primeiras a aparecer na Coreia haviam sido formigas e baratas gigantes, que, no auge, eram apenas insetos facilmente eliminados. Mas agora, mesmo 5 ou 6 despertos teriam dificuldade para derrotar uma única. Confiante, ele diz: "Com minha experiência, devo conseguir enfrentá-los." A contagem regressiva para a chegada dos monstros começou. 5, 4, 3, 2, o Liayak correu em direção à montanha,
apenas para ficar chocado quando nenhum portal apareceu. Ele pensativo afirma tentando se consolar. Talvez eu tenha calculado mal o tempo. Fui ansioso demais. Tentando se acalmar, ele decidiu esperar mais um pouco. Mas, enquanto esperava até o anoitecer, 10 horas se passaram, e ele murmurou, confuso. Não entendo mais o que aconteceu com o portal. Ainda se agarrando à esperança, ele disse a si mesmo que poderia ter calculado mal a data, então decidiu voltar ao mesmo lugar no dia seguinte. No entanto, aquele dia se estendeu por uma semana, e transeuntes começaram a observar suas ações com curiosidade. Aquela semana virou um mês, a ponto de algumas pessoas começarem a visitar o local apenas para tirar fotos com ele, apelidando o dia a estátua lendária desta montanha. 6 meses depois, Lee Ayak havia se tornado incrivelmente famoso, até aparecendo na televisão, onde as pessoas o viam como uma atração turística. Isso levou sua mãe e sua irmã mais nova, Jian, a vê-lo na TV. Naquele momento, Lee Ayak percebeu que o mundo permanecia em um estranho estado de paz, sem sinais de criaturas alienígenas. Depois, ele trabalhou como operário de construção por mais 3 meses. Ele pensa consigo. Durante os 10 anos que passei como caçador, recebi muitos títulos, o último sendo o Salvador. Mas agora, não sou nada além de um operário comum entre as massas. Incapaz de suportar a ideia de enfrentar seus antigos camaradas se descobrissem sua situação atual, ele lembrou como esperou 6 meses inteiros pelo aparecimento do portal, mas nada aconteceu, nem criaturas alienígenas, nem despertos, nem ocorrências sobrenaturais neste mundo. Sentindo-se desanimado, ele finalmente aceitou a verdade. Essa terra era diferente daquela em que viverá. Embora a teoria de múltiplos universos fosse amplamente discutida, ele nunca imaginara que pudesse ser real. Então diz: A ausência de um colapso do portal significa que os habitantes deste mundo são simplesmente extremamente sortudos. Sentindo-se mais tranquilo, ele disse a si mesmo que deveria abraçar a paz deste mundo e esquecer as guerras e batalhas de seu passado. Mas, justo quando começou a aproveitar essa tranquilidade, seu telefone tocou. Era uma notificação do banco sobre as dívidas que ele precisava pagar. No momento em que viu o valor devido, todos os seus sonhos de paz desmoronaram instantaneamente. Ao voltar para casa, sua irmã mais nova, Jian, o repreendeu. O que você esteve fazendo esse tempo todo? Em vez de trabalhar, passou um ano inteiro comprando máscaras de gás e equipamentos estranhos, armazenando-os no porão. Agarrando pelo braço, ela lembrou. Há um ano, você disse que o mundo ia acabar e gastou uma fortuna nessas coisas, a ponto de nossa mãe ficar preocupada com você. Internamente, Lee Ayak, à beira das lágrimas, admitiu para si mesmo. Nem eu sabia que o mundo não ia acabar. Ele havia tomado essa decisão com base no plano que elaborara com Cabona. Pedir dinheiro emprestado de todas as fontes possíveis para se preparar para os colapsos do portal e a chegada das criaturas alienígenas. Ele lembrou como uma vez perguntou a Cabona o que fariam depois de acumular todas aquelas dívidas. O que Cabona respondeu: A essa altura, o mundo estará em ruínas, e ninguém vai se importar com o que acontece depois. Agora, tendo seguido o plano à risca, Lee Ayak se viu em uma situação onde o mundo não havia colapsado como esperado, e ele não tinha como simplesmente devolver o dinheiro emprestado. A irmã disse: Eu sei que você tem trabalhado como operário para pagar suas dívidas crescentes. Vou te ajudar com meu canal de streaming ao vivo, mas com a condição de que você me ajude em troca. Ele pergunta: Você tá falando daquele dispositivo estranho que usa na cabeça enquanto joga? A irmã responde: O jogo exige 2 jogadores e preciso da sua ajuda. Ele diz que nunca jogou esse tipo de jogo antes. E a irmã o tranquiliza: Você sempre foi bom em esportes e jogos parecidos. Tenho certeza de que vai se adaptar rápido. Além disso, você é a única pessoa em quem posso confiar para essa tarefa. Lee Ayak concordou com a oferta e perguntou o quanto a irmã ganha com jogos online. E ela respondeu cerca de 15 milhões por mês. Ao ouvir o número, ele ficou completamente chocado. A irmã diz: 15 milhões por mês. Se você me ajudar, te dou metade dos ganhos. Sem hesitar, Lee Ayak aceitou a oferta, colocou o equipamento de jogo, assim, o antigo salvador da humanidade agora se tornava o servo de sua irmã em troca de dinheiro. Jian, animada,
Anunciou que estavam prestes a começar. Assim que entraram no jogo, encontrarão-se em uma encosta, mas Lia Yak conseguiu segurá-la, permitindo que descessem em segurança. O jogo girava em torno de combater monstros, onde os jogadores subiam de nível ao derrotá-los. Considerado um dos jogos mais difíceis, era apelidado de Cemitério dos Jogadores. Ao chegarem à Casa Assombrada, Jian agarrou a mão de Lia Yak e pediu que ele ficasse por perto. Enquanto isso, Lia Yak pensou consigo mesmo que aquela casa não era nem de longe tão aterrorizante quanto as coisas que ele já havia enfrentado no passado. Jian, por outro lado, estava visivelmente apavorada. Então Lia Yak diz: Vamos avançar com cautela. Como você quer? Os espectadores assistiam maravilhados, impressionados com a atitude destemida de Lia Yak ao entrar na Casa Assombrada. Quando chegaram à porta, uma mensagem apareceu. Jian se escondeu atrás de Lia Yak e perguntou o que dizia. No entanto, ele ignorou a mensagem e passou por ela. Jian o segurou pelos cabelos, exclamando que ele devia estar louco. Este jogo já é difícil. E você ainda pulou o tutorial. Lia Yak se desculpou. Desculpe-me. A mensagem apareceu de repente, e eu a fechei sem pensar. Jian tentou manter a compostura e murmurou que foi seu erro confiar em um iniciante. Ela se virou para os espectadores, pedindo orientação, já que não havia lido o manual do jogo. Os espectadores disseram que a primeira coisa que vocês precisam fazer é procurar armas. As armas que encontrarem não serão fortes o suficiente para matar o chefe, então, quando o encontrarem, fujam imediatamente. Nesse momento, Lia Yak ouviu o som de opções aparecendo. Jian correu até ele, perguntando como ele também conseguiu selecionar a opção de modo real. Pois essa era a maior dificuldade do jogo, frustrada ela fala. Por que coisas assim sempre acontecem comigo? Como se fosse alguém que não entendesse de tecnologia, ele respondeu. Eu só toquei na maçaneta para ver se estava destrancada. Um dos espectadores informou que, se conseguissem completar o jogo nesse nível de dificuldade, ganhariam 1 milhão de créditos, mas tinham apenas 3 tentativas. Outro ofereceu 500 mil créditos se terminassem sem limite de tentativas. Ao ouvir esses números, Lia Yak e Jian ficaram sérios. Não temos escolha agora. Precisamos completar a missão, custe o que custar. Sem hesitar, Lia Yak abriu a porta da casa. A primeira coisa que viram foi o corpo de um homem pendurado de cabeça para baixo no teto. Ao vê-lo, Jian gritou e se agarrou a Lia Yak. Os espectadores riram da reação dela e informaram que poderiam encontrar uma arma e um machado no cadáver. Como esperado, Lia Yak encontrou as armas e entregou a pistola a Jian. Que diz: Não sou boa com armas de fogo. O que é respondido por Lia Yak. Você é habilidosa com o machado? Você teria que chegar muito perto dos monstros para acertá-los. Ao ver a situação, em que se meteria se usasse machado, Jian diz: Sempre sonhei em usar armas em batalhas. Antes que ela pudesse terminar, foram subitamente emboscados por uma horda de monstros. Jian entrou em pânico e começou a gritar, mas, ao observar Lia Yak lutar, percebeu que ele também estava atacando os monstros. Os espectadores ficaram surpresos com suas habilidades de combate. Ele cortou o braço de uma das criaturas sem esforço, pegou o braço decepado e o enfiou na boca do monstro, matando-o instantaneamente. Os espectadores ficaram incrédulos com a rapidez com que ele o derrotou sozinho. Quando ele matou o monstro, mais criaturas surgiram para atacá-lo, mas ele não demonstrou medo. Ele avançou diretamente para a batalha, cortando-os com uma velocidade incrível, tão rápida que os espectadores mal conseguiam acompanhar. Os espectadores maravilhados diziam: nunca vimos alguém executar movimentos assim antes. Após derrotar os monstros, Lia Yak virou-se para Jian e disse: Você deve ter ficado aterrorizada. Mas, antes que ele pudesse se aproximar, ela atirou acidentalmente na cabeça dele. Lia Yak morreu instantaneamente. Jian correu até ele, gritando que não teve intenção. Não foi de propósito. A missão falhou porque um deles morreu. A cena mudou para um grande prédio, onde um streamer especializado em jogos de terror gritava de frustração, já que o melhor que conseguia era matar 2 monstros, enquanto Lia Yak derrotou 4 usando apenas um machado. O streamer começou a procurar por Lia Yak, querendo saber seu nome. De volta a Lia Yak e Jian,
que reentraram no jogo após ela tê-lo matado acidentalmente. Jian tentou se desculpar, vendo que ele parecia extremamente irritado. O que ele respondeu com sarcasmo. Já me acalmei. Foi meu erro desde o início. Cometi o erro de deixar uma idiota como você segurar uma arma. Jian diz, prometo que não farei isso de novo, mas Li Aya diz, não haverá próxima vez. Siga-me, vou me mover rápido. Jian parecia chateada. Ela diz que quer ver como ele vai se virar sem ajuda. Mesmo assim, Li Ayak eliminou rapidamente todos os monstros, até carregando Jian junto com ele. Ele se virou para os espectadores. Quando o Jian não se movia, eu conseguia matar os monstros ainda mais rápido. Ele olhou para Jian e disse: Provei que posso lidar com os monstros sozinho. Por isso, vamos dividir as funções de agora em diante. Isso pegou Jian desprevenida, que perguntou. O que você quer dizer com dividir funções? Ele responde. Eu serei responsável pelas armas, combate, coleta de materiais e exploração. Intrigada, ela pergunta. E qual será o meu papel, já que você está fazendo quase tudo? Ele, ainda irritado, responde. Sua única tarefa é ficar quieta e me apoiar. Jian não gostou da resposta. Este é o meu jogo também. Não posso ficar apenas na torcida. Ele a ignorou e entrou. Assim que abriu a porta e deu um passo, foi confrontado por um monstro gigantesco, o chefe da sala. Ao vê-lo, Jian entrou em pânico e empurrou Li Ayak em direção à criatura. Que tipo de movimento idiota foi esse? Os espectadores riram, convencidos de que perderiam novamente. Mas, no último segundo, Li Ayak desviou do ataque do chefe e deslizou pelo chão. Ele acertou a perna do monstro, fazendo-o colapsar. Quando o chefe caiu, Li Ayak pulou em suas costas, golpeando com o machado. Orgulhoso, ele diz: Um monstro como este não é nada comparado aos que eu enfrentava no passado. Ele logo percebeu que a pele do chefe era incrivelmente resistente, dificultando a penetração do machado. Os espectadores comentaram que ninguém conseguia perfurar a pele do chefe com um machado assim, e era por isso que iniciantes geralmente fugiam ao enfrentá-lo. Então ele diz: Se o ataque com o machado não funcionar, não tenho outra escolha. Frustrado, ele pisou no machado com toda a força, cravando-o mais fundo no corpo do chefe. Com pura força bruta, ele conseguiu romper sua pele resistente. Os espectadores, incluindo Jian, ficaram atônitos. Nunca esperaram que ele derrotasse o chefe dessa forma. Ele pergunta: Por que estão tão surpresos? Este chefe nunca foi difícil para começar. Os espectadores, surpresos, afirmam que este chefe geralmente só é derrotado por jogadores profissionais após coletarem armas suficientes, e mesmo assim é um grande desafio. Eles acusaram Jian de enganá-los, alegando que seu irmão era, na verdade, um profissional. Ela se defende dizendo: Meu irmão é apenas um iniciante que nunca jogou um jogo assim antes. Ela pediu que Li Ayak abrisse sua janela de estatísticas para verificar sua afirmação. Quando ele o fez, revelou que jogava apenas 6 horas. No entanto, os espectadores ignoraram o tempo de jogo ao verem suas estatísticas. 134, um número incrivelmente alto, considerando que o maior registrado na história era 147. Ao verificar os detalhes, descobriram que ele estava no top 100% em todos os atributos. Ele fala consigo: Finalmente estou colhendo as recompensas de meus longos anos de treinamento para salvar o mundo. Jian olhou para ele com pena, imaginando com que tipo de pessoas ele devia ter treinado para se tornar assim. Ela se aproximou dele e perguntou: Pelo menos te davam comida decente? Li Ayak a olhou confuso, mas ela continuou, agora em um tom triste: De agora em diante, sempre te tratarei com carinho. Pouco depois, os dois receberam uma doação de 10.000 créditos de um espectador chamado Black Orc, o primeiro jogador a desbloquear a rota secreta do jogo. Li Ayak perguntou: O que querem dizer com rota secreta? Os espectadores explicaram que a rota secreta só se abre após derrotar o chefe, algo que a maioria dos jogadores na história principal não consegue. Eles acrescentaram que Black Orc foi o primeiro a ter sucesso, após 7 tentativas, testando todos os tipos de armas do jogo. 7 tentativas parecem muito. Nem todos são habilidosos em jogos, por isso ele demorou tanto. A declaração ofendeu profundamente Black Orc,
que se considerava um jogador profissional. Ele diz admirado: Não acredito que alguém que nunca jogou esse tipo de jogo antes conseguiu derrotar o chefe usando apenas um machado. Eu ia parar de assistir, mas depois disso mudei de ideia. Ele enviou mais 10.000 créditos e disse a Lee Ayak que tinha uma missão para ele. O que Jian perguntou. Quais são os detalhes da missão? Black Orc respondeu com confiança. O desafio é que Lee Hayak complete o jogo usando apenas um machado. Se ele conseguir, ganhará 1 milhão de créditos. Ao ouvir esse valor, Jian pulou de empolgação e Lee Ayak aceitou o desafio. Os espectadores comentaram que a missão seria incrivelmente difícil devido à variedade de monstros no jogo. Mas Black Orc reconsiderou. Acredito que o desafio é impossível. Sugiro que use uma motosserra ou um arco em vez do machado. No entanto, Lee Ayak acidentalmente pressionou o botão para aceitar o desafio, o que enfureceu Jian. Agora, eles estavam obrigados a completar o jogo usando apenas o machado. Lee Ayak levou Jian consigo e começou a atacar os monstros rapidamente, garantindo que completaria a missão. Eventualmente, chegaram a Egrand, o segundo chefe do jogo, conhecido por sua incrível velocidade. Black Orc pensava consigo. A motosserra que Egrand empunha é extremamente poderosa, e seus padrões de ataque são altamente complexos. A estratégia correta exige que um jogador o distraia com uma arma de fogo, enquanto o outro ataca seus pontos fracos. É a única forma viável de vencer, e ambos precisam participar do combate. Lee Ayak desferiu um golpe poderoso na perna de Egrand, que gritou de dor. Neste instante Lee Ayak pensava consigo. Black Orc disse que era complicado? No meu tempo, se não tínhamos armas, lutávamos com as mãos. Se não havia caminho, nós o criávamos. Eu era o melhor caçador de monstros. Essas estratégias são piadas comparadas aos meus 20 anos de experiência na vida real. Se o inimigo depende da velocidade, a solução é simples: destruir a fonte dessa velocidade. Ele acertou outro golpe na perna de Egrand, em seguida, chutou a mesma perna. Desestabilizar o equilíbrio e a velocidade do oponente abre caminho para o golpe final: mirar no pescoço. Para monstros humanoides, esse é o ponto fraco. Com uma velocidade incrível, ele correu em direção a Egrand e desferiu um golpe poderoso com o machado. Egrand bloqueou o ataque com o braço, fazendo o machado se cravar em sua carne. Em seguida, lançou um contra-ataque rápido com a motosserra. Jian gritou para ele ter cuidado. Ela entrou em pânico, temendo que seu irmão fosse morto, mas, no último segundo, Lee Ayak desviou do ataque. Ele pulou no braço de Egrand, o que segurava a motosserra, e dobrou a arma com uma força imensa. Sentindo o perigo, Egrand tentou proteger a cabeça com a outra mão. Ayak acrescenta: Se a defesa do oponente é forte, basta atacar com mais força ainda. Usando a motosserra dobrada sob seu pé como alavanca, ele se impulsionou para frente com uma velocidade ainda maior e desferiu um golpe decisivo, cortando a cabeça de Egrand com um único ataque. Lee Ayak diz que havia um pouco de truque nessa luta. Mas a Jian está apenas feliz gritando: conseguimos derrotar o chefe. Black Orc enviou uma quantia em dinheiro para Lee Ayak e pediu que ele explicasse como derrotou Egrand. Foi muito mais simples do que imaginam. Analisei a direção e a velocidade dos movimentos das pernas de Egrand e mirei na perna que ficava parada durante os ataques, reduzindo significativamente sua velocidade. Também observei o movimento de seu ombro e mão, o que me permitiu prever o próximo ataque. Depois, desviei do golpe e desferi um ataque extremamente poderoso. Os espectadores estão admirados com a performance e partilham no chat o quão incrível foi a luta. Lee Ayak, por sua vez, diz que, na verdade, foi bem fácil. Os espectadores perguntam: você consegue desviar de balas da mesma forma? Evitar balas é ainda mais fácil. Elas se movem em linha reta. Então posso desviar apenas observando a direção do cano da arma, ou até mesmo desviá-las com meu machado. Os espectadores dizem: não precisa explicar. Provavelmente você é o único capaz de fazer algo assim. Nesse momento, Jian chamou Lee Ayak para mostrar um caminho que descia.
Eles começaram a descer as escadas, e Jian disse que encontrou outro machado para ele. O que o lembrou dos dias em que usava armas assim para derrotar inúmeros monstros. Jian avisa para ter cuidado, há monstros atrás dele. Ao se virar, Li Yak viu uma horda massiva de zumbis, mas permaneceu completamente indiferente ao número deles. Ele começou a decapitá-los um a um, surpreendendo os espectadores, que não acreditavam que aqueles eram zumbis aprimorados, dada a facilidade com que ele os derrotava. Não é difícil. Primeiro, desvio dos ataques deles, e depois concentro minha força para acertar seus pontos fracos, os pescoços. Os espectadores estavam estupefatos. Eles dizem que era para ver apenas 10 zumbis, não esse número esmagador. Mas isso não era problema para o nosso protagonista, que diz: Só terei que me esforçar um pouco mais para derrotar todos. Ele começou a girar em uma velocidade incrível, cortando um grande número de zumbis em um único movimento. No entanto, essa tática tinha uma grande desvantagem, deixava-o extremamente tonto. Após derrotar os zumbis, Jian se aproximou dele e diz: Encontrei um documento que detalha a cura para a crise que transformou humanos em zumbis. Ela abriu o caderno, mas teve dificuldade para lê-lo devido às manchas de sangue nas páginas. Ainda assim, conseguiu decifrar uma parte, que dizia que o surto foi causado por uma cepa mutante e que o antídoto estava dentro de um carro estacionado na entrada antes de entrarem na casa assombrada. Tudo o que precisavam fazer era recuperar o antídoto, espalhá-lo pela casa, e, uma vez disperso, ele enfraqueceria significativamente todos os zumbis. Li Yak diz: Não parece complicado. Vamos tentar. Jian parecia inquieta, temendo que pudessem perder tudo o que haviam conquistado até agora. Então ela a consola: Teríamos que lutar contra esses zumbis de qualquer forma. Antes que pudessem prosseguir, Black Orc enviou mais 10.000 créditos e os desafiou a derrotar o próximo chefe sem usar o antídoto. Percebendo que havia dinheiro em jogo, Li Yak e Jian concordaram imediatamente. Ao chegarem ao nível mais baixo do prédio, encontraram o chão rachado, onde Li Yak propôs: Provavelmente precisamos pular por essa fenda. Ele carregou Jian nas costas e saltou para o buraco. Aterrissaram em uma área subterrânea. Assim que chegaram, um fedor insuportável encheu o ar, o que traz lembranças para Li Yak. Isso me lembra quando eu me escondia nos esgotos para escapar de criaturas alienígenas. De repente, um rato de esgoto apareceu, fazendo Jian entrar em pânico. Em contraste, Li Yak ficou extasiado, dizendo: Se eu usar isso para fazer uma sopa, vai ficar deliciosa. Logo, foram cercados por um exército de ratos gigantes, o que aumentou o medo de Jian. Li Yak, por outro lado, enfrentou-os com pura empolgação, matando-os um após o outro, encantado com a ideia de comer sua carne. E Jian pergunta: Você perdeu o juízo se está realmente pensando em comer carne de rato. Ele a ignorou. Quando estava prestes a dar uma mordida, uma criatura monstruosa apareceu e arrancou o pedaço de carne de sua mão. De repente, 2 monstros apareceram, ambos chefes do jogo. Os espectadores ficaram surpresos com sua presença, já que não deveriam ser os chefes daquela etapa. Jian entrou em pânico e implorou a Li Yak que fugisse, pois agora enfrentavam 2 chefes ao mesmo tempo, em vez de apenas um. Jian grita para ele: Corra, Li, são 2 chefes. No entanto, Li Yak ainda lamentava a perda de seu pedaço de carne e não demonstrou preocupação com os monstros. Ele os olhou com lágrimas nos olhos. Como ousaram arruinar minha comida? Assim começou a batalha contra os 2 chefes. Jian comentou que deveria haver um erro no jogo para 2 chefes aparecerem naquela etapa. E Black Orc acrescentou: No modo real, o nível de dificuldade é ajustado com base na força do jogador. Como as estatísticas de Li Yak ultrapassaram os limites normais, o desafio aumentou significativamente. Um dos monstros acertou Li Yak, lançando-o contra a parede. Os espectadores comentaram que lutar contra 2 dessas criaturas ao mesmo tempo era extremamente difícil, mesmo para alguém tão forte quanto ele. Li Yak responde: Estou bem e perfeitamente capaz de lidar com eles. Ele atacou novamente, rasgando os corpos dos monstros enquanto comentava que as coisas finalmente estavam ficando interessantes. No entanto, os monstros possuíam uma habilidade incrível de regeneração,
e um deles emitia um gás tóxico pela boca. E Jian diz: Vamos ser envenenados. Temos apenas 10 minutos antes de morrermos. A situação se tornou extremamente difícil. Lee Ayak não só precisava lidar com a rápida regeneração dos monstros, mas também com o gás tóxico que espalhavam. Ele diz que, se esses monstros podem se regenerar, continuarei despedaçando-os até que percam essa habilidade. Mesmo após decapitá-los, eles se regeneraram novamente. Jian gritou de terror ao ver os corpos voltarem ao estado original. Um dos monstros avançou contra ela, enquanto o outro atacava Lee Ayak. Lee Ayak considerou que o ponto fraco deles poderia ser o coração. Ele cortou o braço de um dos monstros para se aproximar, desferiu um golpe poderoso em seu rosto, derrubando-o, e abriu seu peito, tentando extrair o coração. Antes que pudesse pegá-lo, o outro monstro o atacou. Jian reagiu avisando para ter cuidado. No entanto, Lee Ayak desviou do ataque a tempo, mas o monstro acabou matando seu próprio companheiro por engano. Lee Ayak então saltou sobre o monstro restante e acertou um golpe direto em sua cabeça, tão poderoso que o machado partiu ao meio. Admirada, Jian comenta: Não acredito que você derrotou os 2 monstros sozinho. Ela se virou para os espectadores, declarando que, após uma performance tão incrível, eles deveriam enviar doações para o show. Como esperado, receberam uma quantidade esmagadora de doações. E Lee Ayak diz olhando para os números: Não acredito em quanto dinheiro ganhamos em apenas um dia. A Jian pergunta: O que você quer fazer agora? Vamos continuar jogando? Ele responde: Já jogamos por 8 horas, o que é mais que suficiente. Continuaremos amanhã. Os espectadores expressaram decepção, reclamando que 8 horas era pouco. Que é respondido por Lee Ayak: Minha concentração está começando a diminuir. E essa é minha primeira vez usando um dispositivo de realidade virtual. Prometo que da próxima vez continuaremos o jogo. Antes de se despedir, Black Orc comentou: As habilidades de Lee Ayak são verdadeiramente incríveis. Não consigo imaginar como ele se sairia em outros jogos, se esse é o nível dele em um jogo como este. Com um olhar desafiador, ele declarou: Lee Ayak não deveria hesitar. Os espectadores querem vê-lo me desafiar em uma partida. A cena mudou para a casa de Lee Ayak, onde Jian parecia extremamente feliz, e perguntou: Como você desenvolveu habilidades tão incríveis? Ela tentou imitá-lo, comentando que ele parecia alguém que passou a vida inteira usando um machado. E ele diz: Para com isso, você pode me machucar. Ela continua: Sério? Como você fez tudo aquilo? Parecia um louco massacrando tudo no caminho. Lee Ayak diz que, eu simplesmente fiz. E Jian afirma que ele tem muita sorte por ter esse talento. Jian começou a refletir, notando que ele sempre foi uma pessoa atlética desde a infância. Ela lembrou as palavras de uma vidente que, quando eram crianças, disse que Lee Ayak estava destinado a salvar o mundo. Isso chocou ele e sua família, que descartaram a mulher como uma velha louca. Além disso, seu treinador uma vez tentou convencer seus pais de que Lee Ayak não era adequado para os estudos e que seu futuro estava no combate e nas artes marciais. No entanto, seus pais rejeitaram completamente a ideia, insistindo que ele se tornaria secretário-geral. Se nossos pais tivessem ouvido o treinador na época, você teria ganhado pelo menos 1 ou 2 medalhas olímpicas. Eles se arrependem dessa decisão todos os dias. Ela sugeriu que, já que ele era tão habilidoso em jogos, deveria tentar fazer transmissões ao vivo. Você quer dizer que eu deveria transmitir sozinho? E ela responde: Sim, você viu como os espectadores reagiram hoje. Se abrir uma transmissão e continuar jogando como fez, vai construir uma base enorme de fãs. Lee Ayak começou a considerar seriamente as palavras dela. Ele refletiu sobre como, antes de retornar a este mundo, lutava contra monstros diariamente por 10 anos. Se tivesse falhado em matar qualquer criatura que encontrasse, teria morrido. Agora, em um mundo pacífico, tudo o que fazia era trabalhar como operário de construção, tornando sua vida insuportavelmente monótona. As batalhas em realidade virtual foram a coisa mais emocionante que ele fez desde seu retorno. Ele então diz: Eu realmente gostei de jogar o jogo. E a sua irmã,
pergunta. Então você finalmente decidiu começar a transmitir? Ele diz que ainda tenho dívidas para pagar, então precisa de tempo para pensar. E sua irmã o confronta dizendo que suas dívidas são exatamente o motivo para ele começar a transmitir. Graças ao desafio de Black Orc, eles ganharam 3 milhões de créditos em um único dia. Lee Ayak ficou atônito com o número e percebeu que poderia quitar suas dívidas rapidamente. E ela acrescenta: Você está faltando uma coisa crucial: o equipamento para transmitir. Ele trouxe comida para ela e perguntou se ela poderia emprestar o dinheiro para comprar o equipamento. E Jian responde que vai cobrir o custo do equipamento. E Lee Ayak a elogia dizendo que é a melhor irmã do mundo. Quando ela estava prestes a transferir o dinheiro para a compra, recebeu uma mensagem. Ficou chocada ao ver o nome do remetente, o que preocupou Lee Ayak, que perguntou: o que houve? Jian respondeu: Black Orc me enviou uma mensagem propondo uma colaboração com você no jogo. Isso é incrível! Ele é um dos streamers mais famosos de todos os tempos. E ele, sem pensar, responde: Não, de jeito nenhum. Ela continua: Você não entende o quão popular Black Orc é. Uma única colaboração com ele traria um número enorme de espectadores. Ele acrescenta: Como você espera que eu coopere com um garoto só porque ele comprou o equipamento? Não tenho interesse em garotos. Você está tão obcecada por visualizações que quer me forçar a isso. Ela irritada fala. Eu deveria simplesmente te matar e acabar com isso. No dia seguinte, uma empresa de entregas chegou, e os trabalhadores instalaram o novo equipamento no quarto de Lee Ayak. A cena mudou para Lee Ayak, que parecia ter sido severamente espancado. Reclamando, ele diz: É culpa da Jian. Ela deveria ter explicado o que queria dizer com colaboração, porque minha mente foi para um lugar completamente diferente. Ele entrou no quarto e fechou a porta, declarando que, já que decidiu jogar, precisava começar agora. Ao entrar no sistema, ele notou que acrescentou mais uma despesa à sua dívida. O equipamento de transmissão custou 20 milhões de créditos. Ele refletiu sobre como ele e Jian brigavam desde crianças, mas que ela tinha um coração gentil, e era por isso que ele faria o melhor nos jogos para pagar suas dívidas e comprar muitos presentes para ela. Ele fala para si: Desta vez, quero jogar no modo de jogo, em vez do modo de vida real. Quero escolher um jogo que compense as falhas que experimentei na Casa Assombrada. Após procurar por um tempo, ele encontra um jogo que desperta seu interesse e decide experimentá-lo. No entanto, o jogo é bastante caro, e, como não tem dinheiro no momento, ele é forçado a optar pela alternativa mais barata disponível. Eventualmente, encontra um jogo de luta semelhante aos que jogava na infância, com um preço extremamente baixo, então o compra imediatamente. Animado, ele entra no jogo e começa a examinar as estatísticas de seu corpo no jogo. Para sua surpresa, seu golpe é poderoso o suficiente para rachar o chão, e seus movimentos são incrivelmente rápidos. Ele diz: Essas habilidades ainda não são suficientes para me tornar verdadeiramente sobre-humano, mas superam em muito as de um humano normal. Ele observa que sua velocidade aumentou a ponto de ninguém conseguir rastrear seus movimentos. E confiante, diz: Estou pronto para entrar em partidas. No entanto, ele recebe uma notificação informando que seu nível é muito baixo para participar de batalhas ranqueadas e que deve começar com desafios para iniciantes. Ele procura uma partida e seleciona o personagem Lee Ayak para iniciar sua luta. A cena muda para uma duelista conhecida como Princesa da Espada, que derrota rapidamente seu oponente com um único golpe, completando seu desafio e ganhando sua recompensa monetária dos espectadores. Ela anuncia que está procurando outra partida, já que tem tempo livre. O sistema de inteligência artificial começa a buscar um oponente adequado, mas a informa que terá de esperar 9 minutos para encontrar uma partida no seu nível. 9 minutos? Isso é ridículo! Meu número de espectadores vai cair por causa dessa espera. Um espectador sugere que ela participe de uma partida não ranqueada. Animada com a ideia, ela concorda, pensando que esperar tanto seria uma perda de tempo. Um desafio é apresentado, exigindo que ela vença 5 partidas consecutivas. E ela diz: 5 vitórias seguidas? Isso pode ser um pouco difícil.
Ela tenta negociar por menos vitórias, explicando que teme falhar no desafio devido à longa duração das partidas ranqueadas. Por isso, jogadores profissionais muitas vezes mudam para partidas casuais para derrotar iniciantes com facilidade. Alguns espectadores zombam dela, apontando que ela perdeu sua última partida. O que ela refuta dizendo: Não perdi por fraqueza. Eu não estava usando meu personagem principal, enquanto meu oponente usava o dele. Ela troca para o personagem com o qual é menos habilidosa. E diz confiante: Agora vou mostrar como os verdadeiros profissionais jogam. A Princesa da Espada configura uma arena de duelo 1 contra 1, escolhendo um campo de batalha vulcânico. Seu oponente é um personagem chamado Aven, controlado por um jogador ranqueado platina. Ela comenta que esse personagem é fácil de derrotar, mas possui movimentos eficazes e fáceis de usar, tornando um dos 3 mais usados no jogo. Aven ataca primeiro, especializado em combate de artes marciais. No entanto, ela desvia de seus golpes sem esforço, dizendo: Artistas marciais têm controle superior em combate próximo, mas eu confio na magia, então devo manter distância. Ela lança rapidamente um feitiço de longa distância, uma invocação baseada em luz que cega Aven temporariamente, e joga seu cajado mágico diretamente na cabeça dele. Chocado, ele segura o nariz, que começa a sangrar, e reclama que aquilo não era magia. Antes que ele possa reagir, ela fecha a distância, agarra seu braço e diz: Isso foi, na verdade, o tipo mais forte de magia. Ela o joga de costas usando sua poderosa magia física, pega seu cajado novamente e explica que a magia física extraordinária é apenas uma tática de distração, pois a magia real leva tempo para ser ativada. Então, ela invoca uma bola de fogo massiva, seu rosto se contorcendo em uma expressão sinistra que enche Aven de medo. Ele murmura algo sobre misericórdia enquanto tenta fugir, chamando-a de pessoa implacável, mas ela o ignora, despedindo-se com prazer. Momentos depois, uma explosão tremenda engole o campo de batalha inteiro, enquanto os espectadores se deleitam vendo-a intimidar jogadores novatos. Ela diz confiante: Estou satisfeita por enfrentar um oponente que não foi particularmente desafiador. Ela continua jogando em busca de seu objetivo de vencer 5 partidas consecutivas. O segundo desafiante entra na arena, selecionando um personagem chamado Steve, controlado por Lee Ayak. Ele se move lentamente em direção à Princesa da Espada, enquanto os espectadores riem, observando golpear o chão do campo de batalha de maneira estranha. Ele caminha até a lava, encarando-a pensativamente, o que faz a Princesa da Espada sentir uma pontada de culpa por estar prestes a derrotar alguém que acabou de entrar no jogo. Não posso evitar sentir pena de um completo iniciante. Os espectadores a lembram que intimidá-lo é inaceitável, mas ela explode em uma risada maligna, admitindo que queria fazer isso, mas precisa completar sua missão. Com grande entusiasmo, ela anuncia o início da partida. Os espectadores expressam espanto, comentando que não viam um novo jogador há muito tempo e prevendo que ele pode deletar o jogo imediatamente após o que está prestes a acontecer. Quando a contagem regressiva termina, Lee Ayak avança a uma velocidade incrível. E a Princesa da Espada, certo de sua vitória, diz: Um golpe assim não vai funcionar contra mim. Posso até desviar dos ataques de fogo de Heiwan. No entanto, Lee Ayak ainda não havia concluído seu movimento. Ele ajusta a posição do corpo, usando a mão apoiada no chão, e rapidamente fecha a distância entre eles, pegando-a desprevenida. Ela fica tão atonita que não reage a tempo. Ele desencadeia uma enxurrada implacável de socos, derrotando-a sem esforço, sem receber um único golpe. Os espectadores ficam em choque total, tendo acabado de testemunhar um novato derrotar uma profissional experiente sem sofrer nenhum dano. A Princesa da Espada, frustrada, diz: Não acredito. Quero uma revanche. Os espectadores, incrédulos, comentam sarcasticamente que, em vez de alcançar 5 vitórias consecutivas, ela pode acabar sofrendo 5 derrotas consecutivas. Ela responde com confiança: Minha derrota foi por subestimá-lo, o que me levou a baixar a guarda. É impossível que Lee Ayak seja apenas um iniciante. Ele deve ter criado uma conta nova, como eu, para competir contra novatos.
Determinada, ela troca para seu personagem principal. Desta vez, vou vencer sem levar um único golpe. Os espectadores zombam dela por voltar ao seu personagem principal após uma única derrota. Irritada, ela insiste. Se eu jogar a sério, vou derrotá-lo sem dúvida. Ela saca sua espada, proclamando. Não vou mais me conter. Assistam o que acontece agora. Com determinação inabalável, ela declara que mostrará todas as suas habilidades. Ela se vira para Lia Yak e diz. Você não é um jogador de alto rank. Talvez esteja no nível diamante ou algo assim. Seu estilo de jogo não se parece com o dos jogadores deste jogo. Acho que você é um profissional de outro jogo que decidiu experimentar este. Ela toma a iniciativa, atacando-o com sua espada, mas ele desvia rapidamente, abaixando-se. E ela diz. Não vou deixar você me derrotar novamente. Quando ela está prestes a acertá-lo com a espada, ele agarra sua mão antes que a lâmina o alcance e dá um soco direto em seu rosto, como fez na primeira vez. A mesma cena se repete, com ele continuando a golpeá-la, garantindo a vitória da mesma maneira, sem receber um único golpe. A princesa da espada não aceita uma derrota tão humilhante e exige outra revanche, apenas para ser derrotada novamente após ele acertá-la mais uma vez. Com isso, Lia Yak venceu 5 partidas consecutivas. Sentindo que foi um desafio à altura, ele diz. O primeiro personagem que ela usou era extremamente fácil de derrotar, mas o segundo foi mais desafiador por causa do jogo de espada. Lia Yak explicou que queria testar as habilidades sobrenaturais do jogo, mas, por ter pulado o tutorial, não conseguiu usá-las. Mesmo ao tentar confiar em seus antigos sentidos mágicos, descobriu que não podia ativá-los. Ele pensa consigo. Escolhi este jogo especificamente para recuperar minhas habilidades perdidas. Da próxima vez, terei que passar pelo tutorial. De repente, ele ficou surpreso ao ver a princesa da espada retornar. Encantado com sua reaparição, ele a elogiou e perguntou. Você joga bem. Qual é seu rank? Ele logo percebeu que ela estava extremamente furiosa e não conseguia entender o que dizia. Então perguntou. Pode repetir? Não ouvi uma palavra do que você disse. Ele se perguntou se o jogo desativava automaticamente o chat de voz durante as partidas para ajudar os jogadores a se concentrarem no combate. Nesse caso, ela também não poderia ouvir o que ele dizia. No entanto, ele notou uma enxurrada de mensagens chegando, todas pedidos de revanche movidos por vingança. Ele então diz. Desculpe-me, princesa da espada, mas tenho que sair agora. Silenciosamente, ele pensou que precisava deslogar e encontrar uma maneira de reativar suas habilidades sobrenaturais. Ainda assim, viu que a princesa da espada continuava gritando furiosamente. Tentando adivinhar o que ela dizia ao ler seus lábios, presumiu que ela pedia seu nome para desafiá-lo novamente mais tarde. Ele então diz. Meu nome é exatamente este, Lia Yak. Essa revelação deixou a princesa da espada e os espectadores em choque. Lia Yak, por sua vez, se perguntou se eles simplesmente não ouviam, como antes. A princesa da espada ficou ainda mais furiosa, lançando insultos e prometendo nunca deixá-lo em paz até recuperar sua honra. Ela gritou alto, enquanto os espectadores explodiam em risadas diante de sua frustração, expressando irritação com a audácia dele em ignorá-la. Um espectador explicou que não foi intencional. A conta de Lia Yak era nova, e a configuração padrão do jogo silenciava o chat de voz, por isso ele não a ouviu desde o início. Ela retruca. Isso é impossível. Ataquei com tudo que tinha, mas esse suposto iniciante desviou de todos os meus movimentos e me derrotou no meio do ataque. Não há como um iniciante fazer isso na primeira partida. Ela estava convencida de que ele era um profissional que a havia alvo de propósito. Os espectadores especularam que ele poderia ser um jogador profissional atual escondendo sua identidade, talvez até o próprio Anatoly, deixando a princesa da espada atônita. Ela comenta consigo. O estilo de jogo do Anatoly é definido pela perfeição, enquanto o padrão de combate desse jogador é totalmente imprevisível. É como se ele lutasse sem uma estratégia ofensiva fixa. Ela acrescentou que, se sua intuição estivesse correta,
Ele previu cada movimento dela e o contra-atacou instantaneamente. Isso é completamente impossível no mundo dos jogos. Não há como um jogador com instintos tão monstruosos ser real. Ela lembrou do breve diálogo quando o abordou novamente. Ele elogiou seu desempenho e perguntou sobre seu rank, o que a fez questionar como ele pôde enfrentá-la sem saber seu nível, quando poderia ter avaliado sua habilidade durante a partida. Os espectadores continuaram a zombar dela, relembrando a humilhação que sofreu, alimentando ainda mais sua frustração. Então ela gritou para que fiquem quietos. A cena muda para Lee Ayak, após várias horas de jogo, ao retornar de outra partida. Ele celebra. Esta é minha 14ª vitória. Ele verifica seu rank, para sua surpresa, alcançou o nível diamante. Então diz confuso. Todos os oponentes que enfrentei até agora foram derrotados em 1 ou 2 golpes. Há 2 ranks acima de mim, então, quando alcançar o nível mais alto, certamente encontrarei jogadores mais habilidosos. Ele se lembra da princesa da espada, reconhecendo que seu nível de habilidade era bastante decente, e decide adicioná-la à sua lista de amigos, caso algo aconteça, imaginando se ela aceitaria seu pedido. Nesse momento, ele recebe uma notificação de que Jian quer jogar o jogo da Casa Assombrada com ele, lembrando do acordo de continuarem o jogo juntos. Ele aceita o pedido, entrando no jogo ao lado dela. Ela começa cumprimentando os espectadores. Olá, espectadores! Um espectador pergunta se o garoto ao lado dela é o lunático que empunha machados duplos. Ela confirma, apontando que, apenas pela expressão dele, dá para saber que é ele, com cara de louco. Isso irrita Lee Ayak, que pergunta: O que você quer dizer com isso? Ela responde: Esse é o apelido que te deram desde a última sessão. O maníaco do machado. Você ganhou muita fama em todas as plataformas de streaming. Entusiasmada, ela informa aos espectadores que estão prestes a começar uma transmissão ao vivo com o maníaco do machado, Lee Ayak, como parte da aventura. Ela pergunta aos espectadores: Vocês lembram onde paramos da última vez? Os espectadores confirmam que sim, e ela continua, dizendo que retomarão exatamente de onde pararam. Ela se vira para Lee Ayak e diz: Vamos começar. Ele a surpreende ao pegar seu machado, parecendo que vai acertá-la. Alarmada, ela tenta acalmá-lo dizendo: Por que você faria isso? Ela rapidamente percebe que ele não mirava nela. Ele havia jogado o machado atrás dela. Ao se virar, descobre que o machado atingiu um monstro. Momentos depois, uma horda de monstros aparece, chocando os espectadores pelo número esmagador, especialmente porque não deveriam aparecer naquela área. Isso não faz diferença para Lee Ayak, que imediatamente lança um ataque. Quando um monstro avança contra ele, ele agarra seu rosto, arrancando sua cabeça sem esforço. É atacado por trás, mas desvia a tempo, decapitando o monstro com seu machado. As criaturas implacáveis não lhe dão descanso, pois outra avança enquanto ele ainda está no chão. Reagindo rapidamente, ele esmaga a criatura com a cabeça decepada do monstro anterior, acertando sua cabeça e derrubando-a. Lee Ayak continua sua matança contra os monstros até notar algo que não havia percebido antes. À distância, há um monstro dando ordens aos outros. Sem perder tempo, ele corre em sua direção a uma velocidade relâmpago, desferindo um golpe poderoso com o machado, cortando sua cabeça instantaneamente. Ele diz com confiança: Hora de acabar com esses monstros rápido! Ele recupera outro machado que havia jogado, e um grupo de monstros avança contra ele ao mesmo tempo, com outro atacando por trás. Em vez de se sentir sobrecarregado, Lee Ayak fica empolgado. E diz: Agora posso finalmente continuar de onde paramos da última vez. Ele começa a massacrar as criaturas, decapitando-as com uma velocidade incrível, usando seu ataque giratório característico para eliminá-las eficientemente. No entanto, essa técnica o deixa extremamente tonto. Os espectadores comentam que ele ainda sofre com os efeitos colaterais dessa habilidade, e ele responde: Estou lidando com isso muito melhor do que antes. Ele examina a área para verificar se algum monstro ainda está vivo. Após inspecionar, percebe que todos estão mortos. Ele fala para os espectadores: Vocês deveriam aprender com essa batalha. Especificamente como conseguir derrubá-los tão rápido, mirando seus pontos fracos
Ele aponta como foi fácil matá-los, e os espectadores explicam que foi porque ele os decapitou. Esses monstros são conhecidos por sua resiliência extrema, a ponto de nem bombas conseguirem eliminá-los. Ele então acrescenta: Suas palavras sugerem que esses monstros foram projetados para serem derrotados com armas brancas, não com armas de fogo. Por isso os matei tão facilmente. Os espectadores respondem que nenhum deles conseguiria lutar assim ou eliminar monstros com tanta facilidade quanto ele. Mas ele insiste. Os padrões de ataque deles são extremamente simples. Essas criaturas só atacam em linhas retas, tornando seus movimentos fáceis de prever. Ao antecipar seus golpes, posso desviar e decapitá-los imediatamente. Jian reflete consigo mesma, pensando que nenhum humano comum poderia fazer o que ele faz e se perguntando o que o levou a mudar tão drasticamente. Enquanto isso, Li Yak continua explicando sua estratégia aos espectadores, mas Jian, em segredo, o considera um gênio que não consegue compreender as dificuldades dos jogadores comuns. Ela não se importa, desde que a transmissão prossiga sem problemas. Para de explicar, e vamos para a próxima fase. A cena muda para a Princesa da Espada, que está em uma batalha feroz, atacando seu oponente com a espada. Ele bloqueia seu golpe, desviando a lâmina com um contra-ataque, e segue com um movimento ofensivo que quase a acerta. Ela recua no último momento, evitando o ataque por pouco. Ainda no ar, ela desencadeia uma enxurrada implacável de golpes, não dando chance de fuga ao oponente, garantindo a vitória. Após a batalha, ela comenta: Esse oponente foi um pouco exaustivo. Internamente, ela reflete que o jogador que derrotou pertencia a um dos ranks mais altos, mas não conseguiu escapar de sua técnica Dança da Morte. Frustrada, ela aperta a mão, questionando: Por que essa mesma técnica foi completamente inútil contra Li Yak? Confusa, ela ainda não sabe quem ele realmente é, um profissional neste jogo ou um especialista de outro. Mas está certa de uma coisa. Ele é um dos melhores competidores do mundo, e pode ser o único capaz de desafiar Anatoly, o melhor jogador deste jogo. Ela sorri com excitação, concluindo que ele deve tê-la desafiado por curiosidade sobre suas habilidades. Nesse momento, recebe uma notificação de um novo pedido de amizade. Ela pede aos espectadores que esperem enquanto verifica a identidade do remetente. Ao ver o nome, fica chocada, sua expressão mudando para profunda frustração. Li Yak, ele mudou o nome exatamente assim só para me provocar. A cena retorna a Li Yak e Jian, que chegaram à sala do chefe. Jian se aproxima de uma pedra específica e diz: Desta vez, li todas as instruções. Ao pressionar essa pedra, o portão de ferro vai se abrir. Como esperado, o portão se destranca e os dois sobem a escadaria. Enquanto sobem, Jian informa Li Yak: Quando chegarmos ao topo, veremos barras de ferro. Além delas, haverá uma horda massiva de zumbis e o guardião final, que protege o chefe supremo do jogo. Os espectadores percebem que algo está errado. Não veem o guardião que deveria estar no centro dos zumbis. Em vez disso, notam que a figura no meio é apenas uma velha zumbi sentada em uma cadeira de rodas. Ao vê-la, Jian grita alto, e os espectadores parecem igualmente chocados. E Li Yak fala na maior calma. Pela reação de Jian e dos espectadores, está claro que essa velha é a líder dos monstros. Provavelmente foi a primeira infectada, o que explica sua habilidade de controlar um exército de zumbis. Ele acrescenta, pensativo: Sinto que já vi alguém com habilidade semelhante a essa velha antes. Li Yak começa a nos contar uma velha história. Após o surgimento dos portais, a China foi dividida em 6 nações. Havia um indivíduo que agia como governante de uma delas. Ele despertou uma habilidade semelhante a um vírus que infectava zumbis, dando-lhe o poder de controlar qualquer um que fosse infectado. Essa habilidade permitiu que ele enfrentasse Xin Xiao, a pessoa mais forte da China na época, mas ele foi completamente derrotado por Xin Xiao. Essa batalha provou que indivíduos com ranks extremamente altos tinham imunidade a venenos e vírus. Ele comenta que, ao ver a velha, todos esses detalhes voltaram à sua mente, e ele pergunta: Essa velha é o chefe?
Ele fica completamente atônito quando os espectadores respondem que ela é sua esposa. Jian diz: Pelo que sei, se não conseguíssemos salvar Chloe dentro do tempo estipulado, ela envelheceria rapidamente por causa da infecção viral, terminando nesse estado. Então ele pergunta se estavam jogando muito devagar. E a sua irmã responde: é o contrário, eles limparam as fases em um ritmo excepcionalmente rápido. Ela se vira para os espectadores e pergunta se alguém sabe o motivo desse desfecho. Um espectador responde, deixando todos com cara de bobos, explicando que eles simplesmente esqueceram de pegar o soro e aplicá-lo dentro da casa ao entrarem pelo corredor secreto. O soro foi projetado para retardar o processo de infecção, mas eles o ignoraram em troca da grande recompensa oferecida pela missão de Black Orc. Se é assim, então sou responsável pela transformação dela. Os espectadores confirmam, dizendo que sim, ele causou a morte dela, e ele responde: Não adianta lamentar agora. A única coisa a fazer é eliminá-la, já que ela é a guardiã que está no nosso caminho antes do chefe final. Então Jian quis contar a história por trás da pandemia, mas pergunta para os espectadores se não tem problema contar o spoiler do jogo. Eles respondem que não tem problema, já que faz tempo, desde que o jogo foi lançado. Como os espectadores não se opõem, ela começa a narrar os eventos. Chloe foi a raiz do problema desde o início. Ela era uma pesquisadora especializada em armas biológicas para uma organização militar privada e esteve diretamente envolvida na criação da mutação que levou a toda essa catástrofe. Seu objetivo, junto com a organização, era desenvolver armas biológicas avançadas. Mas ela tentou contrabandear a mutação para vender lá a uma organização rival. Foi pega e, como resultado, acabou se escondendo nesta casa assombrada, fugindo de sua própria organização. Durante a fuga, ela se infectou. Em outras palavras, Chloe foi responsável por inventar o vírus, espalhá-lo e causar todo o caos. Lia Yak pergunta: Então, se conseguirmos eliminá-la, significa que completaremos o jogo. Lia Yak aperta seus machados e diz à sua irmã: Abra as barras, Jian. Vou enfrentar os zumbis de frente. Jian pressiona o botão, o portão de ferro começa a se abrir, e a excitação entre os espectadores aumenta enquanto aguardam ansiosamente a batalha contra o chefe final. No momento em que o portão se abre completamente, hordas de zumbis avançam contra Lia Yak. E ele diz confiante: Esta é a segunda vez que enfrento zumbis aprimorados. Se essas criaturas sozinhas são tão poderosas, lutar contra sua líder deve ser relativamente fácil. Ele observa que o número de zumbis desta vez é 2 vezes maior do que na última vez que os enfrentou. Os espectadores começam a especular, dizendo que, não importa o quão forte Lia Yak seja, ele nunca conseguirá derrotar esse chefe. Lia Yak, imperturbável pelos comentários, continua sua batalha contra os zumbis, derrubando-os um a um sem pausar para descansar. Ele começa a pensar que o objetivo principal pode ser derrotar o chefe, não eliminar todos os zumbis. Ele chuta um deles para o lado e passa pelos outros sem matá-los, para confirmar sua suposição. Ele chega até Chloe e está prestes a atacá-la, mas, assim que se aproxima, a expressão dela muda, e ela solta um grito extremamente alto. A casa inteira é destruída como resultado. Ela emerge dos escombros, a única ainda de pé. Os espectadores ficam desanimados por Lia Yak, acreditando que ele esteve tão perto de alcançar seu objetivo. No entanto, logo notam um movimento sob uma pilha de corpos de zumbis. De repente, uma mão surge entre os corpos. Momentos depois, Lia Yak e Jian rastejam para fora, completamente ilesos. Os espectadores ficam chocados, pois nunca esperaram que Lia Yak resistisse a um ataque tão poderoso usando apenas os zumbis aprimorados ao seu redor em tão pouco tempo. O ataque de Chloe teve um lado positivo. Eliminou todos os zumbis, deixando apenas ela. Agora entendo completamente a natureza do ataque dela, o que torna muito mais fácil derrotá-la. Antes que Lia Yak pudesse agir, Chloe começou a se transformar em sua segunda forma. Junto com ela, as cobras que deveriam protegê-la antes de seu encontro também apareceram, não apenas uma, mas 3. A irmã, espantada pela dificuldade, diz: Isso é completamente ilógico.
O chefe deveria ter apenas um monstro guardião. E agora há 3. Além da Chloe. Os espectadores simpatizam com a situação, mas reconhecem que o jogo tem suas próprias regras. Acham irracional esperar que uma única pessoa derrote todas essas criaturas sem usar armas de fogo, confiando apenas em seus punhos calejados. A situação parece completamente irrealista. Jian continua. Derrubar todos esses monstros de uma vez é impossível. Os guardiões de Chloe são conhecidos por sua força incrível, e eles ficam transparentes ao atacar, tornando-os ainda mais difíceis de enfrentar. Alguns espectadores sugerem que eles poderiam usar uma arma ou outra arma para atingir as cobras, mas Lee Ayak e Jian descartam a ideia por causa do contrato com a organização Black Orc, que são obrigados a seguir. No entanto, um espectador aponta que o contrato só proíbe Lee Ayak de usar armas de fogo, o que significa que Jian ainda poderia atirar nas cobras. Essa revelação faz ambos se sentirem tolos por não terem pensado nisso antes. Jian pega uma metralhadora e diz: Até agora deixei Lee Ayak fazer todo o trabalho, mas agora vou pelo menos desativar as cobras por um tempo. Antes que ela pudesse agir, Lee Ayak avança rapidamente até ela e arranca a arma de suas mãos. Ele diz: Esqueça isso completamente. Não pense em ideias desnecessárias. Por quê? Eu só queria ajudar. Não fazer nada seria a maior ajuda que você poderia dar. Os espectadores lembram o que Jian fez no início do jogo, quando acidentalmente acertou Lee Ayak na cabeça com uma arma, e explodem em risadas. Jian, envergonhada, insiste. Não foi de propósito. Lee Ayak a observa e percebe que ela está genuinamente tentando ajudar e que, no final, estão todos jogando por diversão. Ele pensa que Jian também deveria se divertir. Sorrindo, ele pergunta: Você ainda tem as granadas que coletamos antes? Ela responde: Sim, tenho. Lee Ayak levanta um cadáver de zumbi e diz: Jogue a granada na nossa frente quando eu der o sinal. Os espectadores, confusos, comentam que ela pode jogar a granada sem puxar o pino. Jian repreende o sarcasmo deles. Eu sei perfeitamente como usar granadas. Lee Ayak defende a irmã dizendo: Minha irmã Jian definitivamente não é tão burra assim. Lee Ayak instrui Jian a se preparar, pois estão prestes a começar. Ele avança a uma velocidade incrível, afastando-se dela. As cobras ativam sua habilidade de invisibilidade para atacar Lee Ayak. Quando se aproximam, ele sinaliza para Jian jogar a granada. Ela joga imediatamente, mas a granada acerta Lee Ayak diretamente na cabeça. A explosão atinge as cobras também, interrompendo sua habilidade de invisibilidade. Jian entra em pânico dizendo: Desculpe-me, irmão, minha mão escorregou. E ele diz: Eu sabia que você faria isso. Por isso usei um cadáver de zumbi como escudo para me proteger. Ele avança contra as cobras antes que possam ficar invisíveis novamente. Com precisão, acerta diretamente o olho de uma delas. A criatura recua de dor. No entanto, ele sente a segunda cobra se aproximando por trás. Ajustando sua posição no ar, ele balança seu machado contra ela, mas, para sua surpresa, a pele da cobra é incrivelmente resistente, e o machado não penetra suas escamas. De repente, ele percebe outra cobra escondida, preparando uma emboscada. No último momento, ele bloqueia o ataque, mas a força do impacto o lança para trás. Confiante na sua vitória, ele diz: Finalmente, as coisas estão ficando mais desafiadoras. Ele limpa o sangue do rosto, reconhecendo que a situação ficou mais complicada, mas também mais emocionante do que esperava. Ele avança novamente em alta velocidade, notando que a cobra com o olho ferido não pode mais usar sua habilidade de invisibilidade, enquanto as outras duas ainda podem. Enquanto corre, ele se lembra de que, durante a invasão alienígena, havia criaturas com a habilidade de ficarem transparentes. Comparadas àquelas, essas cobras eram insignificantes. Ele tenta invocar a mesma mentalidade que tinha ao lutar contra aqueles monstros extraterrestres. Ao se aproximar rapidamente das cobras e de Chloe, ele vê apenas uma delas visível à sua frente, enquanto as outras duas permanecem escondidas, prontas para atacar. Sentindo sua presença, ele percebe que duas estão à frente e uma atrás. Com precisão experiente, ele desvia dos ataques.
Ele pula nas costas da cobra cujo olho havia ferido, preparando-se para atacar novamente. Os espectadores o alertam que ele já tentou isso antes e falhou. Confiante na sua estratégia, ele diz: Se o jogo é realmente realista, meu plano vai funcionar dessa vez. Ele acerta um golpe preciso nas lacunas expostas entre as escamas da cobra, mirando esse ponto fraco, o que lhe permite matá-la instantaneamente. Agora posso derrubar essas cobras com um único golpe. Assim que a cobra morre, Chloe avança contra ele com uma velocidade incrível. Ele desvia por pouco do ataque, mas imediatamente percebe outra cobra atrás dele. Reagindo rapidamente, ele manobra ao redor dela e acerta sua cabeça. Então, crava ambos os machados profundamente na boca da cobra e, com toda a força, os puxa para os lados. A cobra cambaleia para trás, entrando acidentalmente no caminho dos ataques de Chloe. Nesse momento, ele nota a última cobra descendo de cima, preparando-se para atacar. Ele a evita habilmente, fazendo com que ela morda a outra cobra por engano. Então ele diz: As cobras têm apenas 2 pontos fracos: dentro de suas bocas e no lado inverso de suas escamas. Aproveitando a oportunidade, ele pula sobre elas e lança um ataque total contra as cobras restantes. Com precisão magistral, ele as elimina de uma só vez. Agora, a única que resta diante dele é Chloe, o chefe final. Lee Hayak se move a uma velocidade relâmpago, declarando com confiança: Esta será a última batalha do jogo, e pretendo aproveitá-la ao máximo. Regressei pro passado, vim salvar o dia, mas o mundo tá de pé, só dívida eu via. Sem monstros pra lutar, sem fim pra evitar. Peguei meu teclado, hora de streamar. De herói das batalhas, virei rei da live. Com skills afiadas, ninguém me faz cair. Voltei pro jogo, o mundo não caiu. Lido raio que na tela sou o número 1 aqui. Tô passando ao topo, faço stream brilhar. Com cada play eu venço, ninguém vai me parar. Voltei pro jogo, é só apertar o start. Um herói streamer pronto pra ganhar. Pronto pra ganhar. No game eu domino com golpes de herói. Cada boss que enfrento, os fãs vão ao show. Dívidas no bolso, vou virar o placar. Com views e subs o futuro vai chegar. Na live eu canto, a galera vai vibrar. Lido raio tá aqui, é só se conectar. Voltei pro jogo, o mundo não caiu. Lido raio que na tela sou o número 1 aqui. Tô passando ao topo, faço stream brilhar. Com cada play eu venço, ninguém vai me parar. Voltei pro jogo, é só apertar o start. Um herói streamer pronto pra ganhar. Pronto pra ganhar. Espadas pra mãos e troquei meu destino. O apocalipse não veio, mas sigo divino. Levante a mão, vem curtir essa vibe. No YouTube meu canal é pura energia. Do herói pro stream eu faço show tremer. Se gostou já sabe, se ajuda o canal, cada inscrito é like, é mais energia para vibrar. Com cada sub o sonho vai crescer. O mundo não caiu, lido raio que na tela sou o número 1 aqui. Tô passando ao topo, faço stream brilhar. Com cada play eu venço, ninguém vai me parar. Voltei pro jogo, é só apertar o start. Um herói streamer pronto pra ganhar.